Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o tópico aqui, o tema Como Saber. Está na página 17 do livro de vocês. Vocês podem abrir aí comigo e acompanhar também o conteúdo no livro didático, tá certo? Lembrando que hoje nós vamos estudar não só esse tópico Como Saber, na verdade é uma introdução de fato ao que nós vamos estudar, que seria aí a visão de dois filósofos que vocês já vão ver, tá certo? Então, vamos iniciar agora. Em Como Saber, na página 17, na verdade, ele quer nos instigar a refletir a respeito de como nós podemos alcançar o conhecimento. Qual o caminho, qual o método que podemos utilizar para que, de fato, a gente consiga alcançar um conhecimento verdadeiro, um conhecimento confiável, vamos dizer assim. Então, a verdade, o saber e a sabedoria são assuntos, são temas de que muitos filósofos se dedicaram a estudar, a procurar conhecer mais a respeito desses três assuntos. Então, desde a antiguidade, tanto a verdade quanto o saber, ou até mesmo a sabedoria, são temas que instigam os filósofos a tentar encontrar respostas a respeito. E não só tentar conhecer um pouco sobre esses assuntos, mas também tentar, na verdade, entender qual o método, qual o caminho para se alcançar essa verdade. Então, além do que é a verdade, o que é o saber e até mesmo a sabedoria, eles tentavam buscar entender como chegar a elas e, principalmente, como evitar os enganos a respeito desses assuntos. Então, tudo isso a fim de obter respostas, na verdade, de ser a certeza a respeito de um conhecimento. Então, como nós podemos, de fato, chegar a essa verdade, a esse conhecimento e saber e afirmar que esse conhecimento é verdadeiro. Então, era isso que os filósofos buscavam entender desde a antiguidade, desde os primeiros filósofos até os dias atuais. São temas que estão sempre presentes na filosofia e também na curiosidade dos filósofos. Então, passando a página, na página 18, vocês vão encontrar duas visões aí a respeito do conhecimento, a respeito de como podemos alcançar o conhecimento. Então, uma delas vai ser os racionalistas e a outra, os empiristas. Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho sobre os racionalistas, tá certo? Então, racionalismo acredita que existe um conhecimento inato e que podemos chegar à verdade apenas pelo exercício da nossa razão, mesmo antes mesmo, na verdade, da experiência sensorial. O que seria um conhecimento inato? É aquele tipo de conhecimento, segundo os racionalistas, que já nasce conosco. Então, desde que nascemos, nós possuímos esse tipo de conhecimento inato. É inato a nós, é intrínseco a nós, seres humanos. E, como o próprio nome já sugere, racionalistas, eles valorizavam muito a razão, o exercício da razão para chegar ao conhecimento, antes mesmo da experiência sensorial, ou seja, da experiência por meio dos nossos sentidos, visão, audição, enfim, através dos 5 sentidos. Então, um exemplo disso, para os racionalistas, seria a matemática, onde não precisamos confiar em nossos sentidos para estabelecer que 2 mais 2 é igual a 4. Utilizaríamos aí a razão para chegar a esse resultado. E não, por exemplo, o nosso tato
ou a nossa visão para alcançar esse conhecimento. Então, não necessitamos dos sentidos para chegar a esse resultado, e sim da nossa razão. Então, isso é um exemplo aí dos racionalistas, tá certo? O conhecimento inato, como eu falei para vocês, seria uma forma superior de conhecimento para os racionalistas, que nos dá acesso a uma verdade mais substancial, que transcende o mundo cotidiano, ou seja, que transcende esse mundo, enfim. Então, esse conhecimento inato é super valorizado pelos racionalistas, justamente por isso. Então, passando aqui, nós vamos ter aqui 3 caminhos para se chegar ao conhecimento, para que nós, seres humanos, pudéssemos chegar a esse conhecimento segundo a visão do racionalismo. Lembrando que um dos filósofos, na verdade, mais importantes dessa corrente filosófica, essa corrente de pensamento, é o René Descartes. Então, o René Descartes, ele foi um dos grandes representantes dessa corrente filosófica, que se chama o racionalismo, que vocês também aí podem encontrar no livro de vocês, com a famosa frase em que ele criou, que é penso, logo existo. Então, vocês vão ver aqui, na verdade, os dois grandes filósofos, cada um defendendo aqui o seu ponto de vista a respeito de como podemos alcançar esse conhecimento. Mas voltando aqui para o racionalismo, e esses 3 caminhos que podemos chegar ao conhecimento, seria primeiro a dedução. Ou seja, a dedução é a aplicação de princípios concretos para tirar uma conclusão. Os princípios matemáticos, por exemplo, são um exemplo de dedução. Por exemplo, encontrar a metragem quadrada de uma sala sempre é feito do mesmo modo, multiplicando a largura pelo comprimento. Então, isso é um exemplo de dedução. É você tirar, através de princípios concretos, ou seja, aqueles princípios já formulados, que não se modificam, para tirar dali uma conclusão para tal problema. E um exemplo esses princípios matemáticos, que, como vocês podem ver, são regras e que eles não se modificam, não mudam. Então, sempre que nós precisarmos chegar a um resultado, por exemplo, como aqui a largura, aliás, a metragem quadrada de uma sala, nós sempre vamos recorrer a um princípio específico da matemática e nós sabemos que ele não vai ser modificado. Então, esse foi o primeiro caminho para se chegar ao conhecimento, segundo a visão racionalista, que seria a dedução. O segundo é as ideias inatas, que é o conceito de que nascemos com verdades fundamentais ou experiências que trazemos de outras vidas. Esse pensamento pode explicar por que algumas pessoas possuem mais talento em algumas coisas do que outras, mesmo que elas tenham recebido exatamente o mesmo ensinamento sobre determinado tema. Então, essa é uma explicação dos racionalistas para tentar aí afirmar, na verdade, que as ideias inatas é um segundo caminho para se chegar a esse conhecimento, que seria aí as nossas experiências, nossos conhecimentos, aquilo que já nasce conosco. Então, ele dá o exemplo aí, por exemplo, de pessoas que têm um certo talento em detrimento de outra, mesmo recebendo o mesmo tipo de conhecimento. Então, isso aí, segundo a visão racionalista, explicaria essa existência dessas ideias inatas em nós, seres humanos, tá certo? O terceiro caminho é a razão, que a razão, ela usa a lógica para determinar uma conclusão, podendo utilizar vários métodos para isso, pois a ênfase é encontrar a verdade e não o método usado, ou seja, pouco importa o método
que a razão vai utilizar para se chegar à verdade. O importante é alcançar essa verdade. Mas deve-se ressaltar aqui que a razão ela sempre vai utilizar de uma lógica para chegar à conclusão de uma determinada verdade, por exemplo, de um determinado conhecimento. Então, esses são os 3 caminhos utilizados e defendidos pelo racionalismo para se chegar ao conhecimento: a dedução, as ideias inatas e a razão. Então, percebem aí que todas elas utilizam de métodos concretos, lógicos, para se chegar a esse conhecimento. Já os empiristas, que é aí um dos maiores filósofos dessa corrente de pensamento, é o John Locke, que vocês estão vendo aí também, e que tem uma famosa frase que é: sinto, logo penso. Então, vocês podem ver aí que, ao contrário do racionalismo, os empiristas eles utilizam sim dos sentidos. Então, o empirismo, na verdade, é uma escola de filosofia que afirma que a realidade e o conhecimento são derivados da nossa experiência sensorial, ou seja, através dos nossos sentidos. Então, como filosofia, ela é aliada pela metodologia das ciências naturais e o único tipo de conhecimento que importa para o empirista é aquele que pode ser formalmente medido ou verificado. Então, a base do empirismo para se chegar ao conhecimento será as nossas experiências sensoriais, ou seja, os nossos sentidos, as percepções que os nossos sentidos despertam em nós. Então, essa experiência sensorial é um caminho para se chegar a esse conhecimento, e os empiristas acreditam que nossas ideias vêm unicamente dessa experiência sensorial. Essas ideias podem ser simples ou complexas e fazem o uso dos nossos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão. Por exemplo, quanto mais as ideias são simples, serão aquelas que vão utilizar poucos sentidos, 1 ou 2 sentidos. E quanto maior é o grau de complexidade desse conhecimento, dessas ideias, aí nós passamos a utilizar todos os sentidos para obter uma percepção mais detalhada e também como saber, por exemplo, para se chegar ao resultado, à verdade de algo. Então, se uma ideia que nós temos, ela é uma ideia simples de se resolver, de chegar de alcançar essa verdade, nós não precisamos, dessa forma, utilizar todos os nossos sentidos. 1 ou 2 sentidos já nos levaria a essa resposta, a essa verdade. Mas também vão existir aquelas ideias complexas, mais difíceis, mais trabalhosas de chegar a essa verdade. E a partir daí nós utilizaríamos os 5 sentidos para se obter uma percepção mais detalhada e assim, consequentemente, alcançar essa resposta, tá certo? Existem também, assim como o racionalismo, o empirismo, ele existe princípios, na verdade, chaves para explicar de onde vem o conhecimento humano, de onde origina esse conhecimento humano. Vocês viram que o racionalista, eles acreditam que esse conhecimento ele vem das ideias inatas, pelo menos parte desse conhecimento vem dessas ideias inatas, aquelas ideias que já nascemos com elas. E o empirismo, eles vão colocar aí, defender que vai surgir a partir da indução, ou seja, a origem do nosso conhecimento vem a partir da indução. A indução, ela é o princípio mais crucial para o empirismo, semelhante à razão para os racionalistas. Então,
Assim como os racionalistas valorizam muito a razão, base para todo tipo de conhecimento, os empiristas vão valorizar a indução. A indução ela é a crença de que poucos objetos de estudo podem ser conclusivos, especialmente sem experiência, ou seja, poucos temas, poucos assuntos podemos chegar, na verdade, à conclusão deles, e especialmente se nós não utilizamos as experiências. Então, se uma árvore, por exemplo, cai na floresta e ninguém está perto para ouvi-la, sua queda produzirá um som. Então, na visão empirista, este é um exemplo da perspectiva empirista de indução. Como não há ninguém na floresta para escutar, por exemplo, o som da árvore caindo, ou até mesmo ver essa árvore caindo, o empirista afirmaria que não se pode determinar se é verdade que a queda fez algum tipo de barulho. Ou seja, como não existia ninguém ao redor para escutar, ou seja, utilizar um sentido para isso, utilizar dessa experiência sensorial, eles afirmariam que essa árvore não fez barulho. E se a gente fosse colocar aí esse mesmo exemplo para os racionalistas, que utilizam da razão, da lógica para explicar? Os empiristas afirmam que não chegaríamos, que não produziria som, já que ninguém estava por perto para ouvir. Mas e os racionalistas? Os racionalistas, eles diriam que sim, que produz som, porque, pela lógica, uma árvore gigantesca caindo no chão é quase impossível dela cair e não fazer nenhum tipo de som ou nenhum tipo de barulho. Ou seja, eles utilizaram da lógica, da razão. E os empiristas utilizaram da experiência sensorial. E como ninguém estava por perto para ouvir, logo, para os empiristas, não produziu nenhum tipo de som, tá certo? Essa aí é uma referência que eu utilizei, alguns pontos característicos. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a diferença entre os racionalistas e os empiristas. O ponto-chave dessas duas correntes de pensamento é a razão e os sentidos, ou seja, os racionalistas vão sempre utilizar a razão, a lógica, para se alcançar o conhecimento. Existem os métodos para isso, mas a base será sempre a razão. E os empiristas também existirá os métodos que eles utilizam, mas a base será sempre os nossos sentidos, as nossas percepções sensoriais, aquilo que nós obtemos através dos sentidos. São as percepções que os sentidos despertam em nós, tá certo? Essa é a grande diferença entre essas duas correntes filosóficas. E eu quero que vocês aí reflitam em casa um pouco sobre essas duas formas de tentar se alcançar esse conhecimento e tentar aí responder qual delas vocês considerariam, na verdade, a mais confiável, a mais, como é que eu posso dizer, a melhor escolha para se chegar a esse conhecimento. Seria o racionalismo ou os empiristas? Será que uma exclui a outra ou as duas podem, de alguma forma, se complementar? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá certo? E lembrando que no chat eu deixo lá a atividade para vocês a respeito desse conteúdo e também fico à disposição para resolver ou esclarecer qualquer dúvida a respeito desse conteúdo, tá certo? Então, por hoje a aula vai terminar aqui, pessoal. Tenham todos um ótimo dia e até mais. Até a próxima aula.